O mundo inteiro agora está prestando atenção na Índia. A Índia quebrou um recorde mundial de mortes. Nas últimas 24 horas morreram lá na Índia 7.374 pessoas. Em 24 horas. É assustadora, né? No total, os indianos já contam com 363 mil óbitos desde o início da pandemia. Lembrando, claro, que a Índia tem 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes. Então, na proporção, você faz a conta aí, proporcionalmente no Brasil morreu mais gente. Mas, vamos lá, professor Luiz Carlos Dias, a Índia virou o epicentro da pandemia, né? O senhor sabe, você sabe explicar por que isso aconteceu na Índia? É uma questão de políticas públicas de saúde ruins? É o tal da variante indiana que é mais letal, mais perigosa? Qual que é a sua impressão? Olha, é uma combinação de tudo, né? Porque nunca tem um fator isolado. É mais ou menos como aqui no Brasil, né? Um país também com presidente negacionista, nunca houve um combate muito efetivo à pandemia, infelizmente. Um país com quase 1,4 bilhão de pessoas, é muita gente, entende? Então, se você não tiver uma ação governamental coordenada, concatenada para combater a pandemia, acontece isso, né? Então, hoje nós temos essa nova variante, né? Que já está, inclusive, aqui no Brasil, viu? E todas as evidências científicas, né, até o momento, elas sugerem, inclusive, que essa cepa indiana, que causa a Covid-19, ela é mais infecciosa e ela, porventura, pode até se tornar mais grave, né? Ela é chamada de variante Delta, porque a OMS agora resolveu batizar com letras gregas, né, essas variantes. Então, nós temos a Gama aqui no Brasil, a P1, que já é muito contagiosa, que já é muito infecciosa, e essa variante da Covid, que já tem, inclusive, que causa Covid, né? Essa variante indiana já tem 8 casos confirmados aqui no Brasil, viu? Ela já se espalhou por cerca de 60 países, né? Então, ela está levando a um número maior, né, de casos de hospitalização e leva, aparentemente, a casos mais graves de Covid, né? Porque eles estão observando, por exemplo, um aumento de casos de deficiência auditiva, de distúrbios gástricos muito sérios. Eles estão observando casos desse fungo negro, casos de coágulos em pacientes que estão sendo infectados por essa variante. Então, até o momento, tudo leva a crer, infelizmente, Aldrin, colegas, que essa é uma cepa, né, uma variante mais infecciosa, talvez a mais infecciosa até o momento, né? E isso aí, sem dúvida nenhuma, está impulsionando, né, essa onda devastadora de Covid-19 lá nesse país asiático, né? Isso porque sexta-feira a gente faz um programa mais leve, né? Aí a gente fala de coisas mais amenas. Valeu, professor. Você perguntou, né? Valeu, Você professor. perguntou, né? Felizmente a gente tem que levar a informação correta. Não, mas tudo bem. Essa história do fungo, é fungo negro que chama? Sim. Isso aí já tá certo? A cepa indiana, ela vem associada a esse fungo? Olha, acredita-se que sim, ainda surgiram. São poucos os casos, né? Mas infelizmente, né, é uma das evidências de que ela pode ser, inclusive, mais perigosa do que as cepas que circularam anteriormente, né? A alfa, beta e a gama, né? A nossa P1 aqui no Brasil. Eu vi umas imagens de pessoas que pegaram esse fungo negro. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Filme de terror, né? Uma coisa, deixa eu só comentar uma coisa aqui, meus caros, que isso é tragicamente curioso, porque recentemente eu tive uma discussão com um grande amigo meu, um querido, e aí a gente estava falando isso, ele é daqueles que acha que aquela coisa de lockdown não funciona e tal, que tinha que ter lockdown vertical, aquela conversa toda. E assim, eu falando para ele que eu era um cético em relação a qualquer medida dessas, como é que se diz? Essas medidas alternativas, né? Que na verdade, assim, todo mundo saiu fazendo aquilo que achava que era o mais correto. E aí ele falou, não adianta e tal. Ele falou, não, porque tinha que ter feito isolamento vertical. Eu falei, mas escuta, tem algum país parecido com o Brasil que isso está funcionando e tal, e não sei o quê? Porque ele estava usando como base alguns estados dos Estados Unidos e não sei o quê. Eu falei, não. Aí ele usou a Índia como exemplo. Foi um pouco antes da pandemia se descontrolar lá. Ele falou, não, a Índia é um país tão desorganizado quanto o Brasil, tal, que tem muita gente, não sei o quê. Depois que a coisa explodiu lá na Índia, eu nem voltei a conversar sobre isso com esse meu amigo, que eu prefiro deixar o negócio assim mesmo. Mas ele sabe que ele falou comigo, que ele usou a Índia como uma prova de que o tratamento meio alternativo à pandemia que o presidente lá e o governo tomou
né, que é uma coisa que, na verdade, não funcionou, e nós estamos vendo agora a prova disso, né? Então, quer dizer, as pessoas vão sustentando essas teorias até a realidade se impor, né? Mas você sabe que é muito curioso, o Paulo Cruz, até fevereiro deste ano, a Índia tinha 12 mil óbitos por Covid, desde o início da pandemia. De 12 mil, eles pularam para quase 400 mil, como está agora. 363 mil. De fevereiro para cá. É o que eles informaram, né, Aldrin? Isso aí estava muito subnotificado, com certeza. É verdade, é verdade. Você tem razão. São dados oficiais o que eu passei aqui, mas com certeza tem muita subnotificação na Índia. Não dá para confiar nesses números, né, professor? Inclusive os de hoje, né? Sem dúvida nenhuma, né? Agora, o que a gente já sabe, por exemplo, é que as variantes beta, né, que surgiu na África do Sul e a gama aqui do Brasil, elas não mostram tanta evidência para desencadear esses sinais clínicos aí que estão sendo observados com a variante indiana, viu? Isso aí é que é muito preocupante, né? Como ela chegou aqui no Brasil, porque as nossas fronteiras estavam abertas, marítimas, terrestres, né, aéreas, enfim. Então, ela acabou chegando aqui e é muito preocupante, e é por isso que nós já temos a nossa P1 para chamar de nossa, né? De cada 10 casos de Covid no Brasil, 9 são causados pela P1. Agora, com a variante indiana, gente, nós temos que redobrar os cuidados, sem dúvida nenhuma. Agora, deixa eu colocar uma informação que também para deixar a gente um pouco mais preocupados. A gente pega o exemplo, por exemplo, da Inglaterra. Inglaterra, que é o país que está tendo uma campanha de vacinação efetivamente melhor que qualquer outro. O Boris Johnson correu lá, vacinou todo mundo, fez uma campanha sensacional. Inglaterra, de ontem para hoje, teve um aumento recorde de casos, voltou até a Inglaterra, está se preparando aí para abrir de uma vez, ali todo mundo na rua, teve um aumento recorde, se não me engano foram 7 mil novos casos na Inglaterra, incluindo todo o país, e 90% desses casos novos se referem a essa variação da indiana, Delta. Ou seja, então se lá que todo mundo está num grau de vacinação muito mais adiantado que o Brasil em todas as faixas etárias, e tem uma política sanitária efetivamente muito melhor que a brasileira, 90% dos casos novos se referem a essa cepa, eu acho que isso é um pouco um prognóstico de o que pode acontecer aqui, um país que não tem nem 10% desse programa de vacinação que os ingleses têm. Então, acho que mesmo a população vacinada e educada para se proteger da pandemia, com gerenciamento ali, com uma gestão mais assídua ali, né, mais assertiva com relação à pandemia, mesmo lá, essa cepa está bombando, ou seja, 90% dos novos casos se referem à cepa Delta. Acho que isso é um prognóstico muito ruim para o Brasil, que está nessa situação ainda de segunda onda, mal conseguindo resolver a segunda onda. Se eu puder fazer só um comentário, olha só, a gente não pode esquecer que essas vacinas todas foram desenvolvidas quando o outro vírus estava circulando. Não eram essas novas variantes, entendeu? Então, o vírus vai sofrendo mutações nesse processo de evolução natural dele para escapar da resposta de proteção dos nossos anticorpos e, eventualmente, também da resposta de proteção conferida pelas vacinas. É por isso que é fundamental, enquanto não tiver 70%, 80% da população vacinada, manter as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos. Só quando há uma queda realmente acentuada, né, no número de casos e de óbitos, é que a gente vai poder começar a flexibilizar nessas medidas. Bom, vamos passar um vídeo que foi muito comentado, o vídeo do presidente Bolsonaro de ontem. Você baixou aí, Leandro? Pode exibir pra gente aí? O presidente Bolsonaro, mais uma vez, dando uma declaração polêmica num evento, não me lembro agora onde que foi, mas enfim, não importa. Não, peraí, faz o seguinte, não exibe esse vídeo não. Vamos fazer que nem na TV americana, que eles não exibem o vídeo, quando o presidente Trump falava bobagem ou falava uma mentira, porque ele falou um negócio que é absurdo, né? Acho que todo mundo está sabendo do que se trata. O presidente Bolsonaro fez lá uma declaração dizendo que tinha encomendado um estudo ao ministro da Saúde, Queiroga, sobre o não uso das máscaras, acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras para quem já for vacinado. Eu vou fazer a primeira pergunta óbvia para o especialista, professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, professor doutor da Unicamp. Luiz, uma pessoa que já tomou vacina, ela pode se contaminar com o vírus e transmitir a doença para quem não tomou vacina?
Pode, é uma ótima pergunta. É o seguinte, quando você toma a primeira dose da vacina, você está começando a treinar o seu organismo, o seu sistema imunológico a produzir uma resposta de proteção, mas essa resposta ainda ela não é muito robusta. Uma resposta mais robusta de proteção vem com a segunda dose. Então, depois da segunda dose, o seu organismo já foi treinado pela primeira dose para reconhecer aquele corpo estranho. Então, ele produz uma resposta bem robusta de proteção. Mas o conceito de imunização, gente, ele não é só o de proteção individual. Porque quando você toma vacina, você tem um grau de proteção individual. Mas o conceito de imunização, ele vem mesmo, aquela imunidade coletiva, imunidade comunitária, que muitos chamam de imunidade de rebanho, que eu não gosto de usar esse termo, ele vem com 70%, 80% da vacinação. Aí todo mundo, sim, fica protegido, porque você diminui o número de pessoas susceptíveis para o vírus pular de uma pessoa para outra. E aí, com esse percentual de pessoas vacinadas, você consegue ainda proteger quem não pode se vacinar. Então, se você toma a primeira vacina e você começa a tirar a máscara e sair na rua, você pode ser infectado. E você, sendo infectado, você transmite o vírus. Você pode ter caso mais grave, mais leve, mais moderado ou assintomático. Mesmo pessoas assintomáticas não vacinadas ou pessoas assintomáticas vacinadas podem transmitir o vírus, mesmo depois da segunda dose, gente. Então, é fundamental manter essas medidas. Eu não acredito, por exemplo, que esse estudo vai ser realizado, porque não existe um estudo que comprove algo que é um absurdo, né? Dizer para as pessoas flexibilizarem o uso de máscaras é querer que essa pandemia dure mais 2, 3, 4 anos, gente. Não é possível isso. Não, o ministro da Saúde falou que vai fazer o estudo, que vai realizar a pesquisa que o presidente encomendou. Fala, Sadovski. A gente está vivendo um momento absolutamente ridículo, né? A gente tem um presidente da República que mente o tempo todo, a cada vez que abre a boca, sobre qualquer assunto. E é uma vergonha, né? Um presidente da República mentiroso. E dessa vez é uma mentira perigosa, né? Porque quando ele falou isso da máscara, eu fiquei assim, cara, parece que a gente está vivendo um episódio ruim de Black Mirror, né? Que o esforço oficial é para morrer gente. Enquanto não morrer, sei lá qual é o objetivo que Jair Bolsonaro tem de mortes no Brasil, ele não vai sossegar. Então é só uma piada ruim sempre que o presidente abre a boca. Eu não sei qual é a sensação que vocês têm. Eu venho para cá todos os dias, passo aqui pela Avenida Paulista, eu uso o transporte público para vir para cá, já falei isso aqui, metrô, trem, enfim, para mim é mais prático. E eu tenho notado, sim, um número maior de pessoas sem máscara. Supondo que essa intenção do presidente se transformasse em realidade, como é que a gente pode se sentir seguro de que a pessoa que está sem máscara está vacinada ou já contraiu a doença? E como o professor Luiz Carlos Dias acabou de falar, mesmo que tivesse se vacinado, como é que essa pessoa sabe que ela não tem o vírus e não está transmitindo para alguém? Não tem o menor sentido isso. A gente vive no domínio da ignorância, né? Quando você tem um presidente ignorante que fica batendo isso o tempo todo, influencia pessoas, é claro. Então, muita gente influenciada começa a gritar e começa a expor a sua ignorância dessa forma. Então, eu fico muito ressabiado. Eu também uso transporte público, eu tenho que ver filme de vez em quando, né, como parte do meu trabalho e tal, e eu fico muito ressabiado quando eu vejo alguém sem máscara, sabe? Porque é egoísmo, é ignorância, é pura maldade mesmo. Então, eu realmente não tenho muita esperança no ser humano dessa forma, não. Eu tô bem de boa achando que isso não vai se resolver nem tão cedo. Bom, vamos reforçar o recado então, né, professor Luiz Carlos Dias? Tem que usar máscara. Vacinou? Ok. Continue usando máscara. Não dê ouvidos para outro tipo de informação. É fundamental que você permaneça usando máscaras, não é, professor? Rapidinho. Mesmo que você tenha sido infectado, já se curou da Covid, o que a ciência está mostrando é que essas novas variantes podem reinfectar quem já pegou Covid antes. Tá certo? Então, você foi infectado, tem que continuar usando máscara. Mesmo que você tenha sido vacinado com a primeira e também com a segunda dose, tem que manter o uso de máscaras, distanciamento físico, os hábitos de higiene das mãos, até que a gente tenha um grande percentual da população acima de 70% vacinada. Gente, ontem nós atingimos 11%, 11,1% mais ou menos, de vacinados com a segunda dose. Aí você vê isso foi em 5 meses. E aí você imagina o tanto que a gente ainda precisa chegar em 70%. Então, nós não vamos poder flexibilizar no uso de máscaras, certo? Porque você não sabe quem está contaminado e quem não está contaminado. Aí isso aqui vai virar uma bagunça geral. Nós vamos produzir variantes como a Índia está produzindo. Esse aqui é um risco, entendeu? Nós vamos dar chance para o vírus. E isso é tudo que o vírus quer.
pular de um monte de gente, infectar um monte de gente e continuar sofrendo mutação para talvez até conseguir ter escape vacinal, fugir da resposta de proteção das vacinas. Só um comentário. O que é curioso, assim, porque, puxa, é claro que é um incômodo, né? Então eu tenho sentido isso na pele, porque eu estou dando aulas, né? Eu estou indo à escola e lá a gente está fazendo ensino híbrido. Então tem uma parte da turma pequena que está na sala de aula e tem uma parte que está em casa. Então você tem que dar aula de máscara, né? Então você tem que falar mais alto, porque você tem que falar com a turma que está sentada, você tem que ficar sentado. Então eu gosto de movimentar na sala, não posso. Então eu tenho que ficar sentado à mesa e conversando com o aluno que está em casa, de máscara, eu de máscara, e conversando com quem está na sala de aula. Então, isso para a garganta é né? Eu começo a dar aula na segunda, na quarta-feira eu já estou esgotado, assim, porque a garganta vai mesmo para o saco. Então, quer dizer, não tem ninguém mais ansioso para tirar essa máscara do que eu, né? Mas, gente, assim, é um mínimo de razoabilidade, né? Então, assim, esse governo começou com um discurso de ser um governo conservador. E eu, como conservador que sou, eu enxergo isso uma coisa que é o oposto do conservadorismo, porque o conservador, ele se pauta pelo princípio da prudência. Então não faz sentido um presidente da República que se diz conservador querer tomar uma atitude temerária como essa. Não ter lido nunca uma página da Ética Nicômaco do Aristóteles, que fala, olha, a virtude está na ponderação, né? Nem na temeridade e nem na covardia. Então o presidente tem se mostrado um temerário para as pessoas. Isso não é conservadorismo, entende? As pessoas têm que entender. As pessoas que votaram no Jair Bolsonaro com esse discurso de ser um presidente conservador, se a partir dessas informações dele, essas pessoas não entenderem que isso não é conservadorismo, então, acabou. Então, acabou. Então, leiam. Já vai uma primeira dica cultural para você que está nos ouvindo, nos assistindo. Então, boa. Leiam a Ética Nicômaco do Aristóteles, um livro delicioso de ler, um livro importantíssimo para compreender como é que você se comporta na sociedade. E esse comportamento do presidente, infelizmente, não tem absolutamente nada a ver com o que eu considero conservadorismo, com o que a grande tradição conservadora tem pregado ao longo dos séculos. Muito bem, muito bom, professor Paulo Cruz. Gente, vamos tornar o programa um pouco mais leve agora com as dicas de cultura. A gente está falando de Índia, né? Um país riquíssimo em cultura, em informação. Tem tanto filme que fala sobre a Índia, que tem a Índia como pano de fundo, como tema. Tem séries, tem livros, tem música. O que vocês destacaram com esse tema, com esse ingrediente da Índia? Quem começa? A produção na Índia sofreu, né? Esse ano também, né? O mercado de cinema indiano é um dos maiores do mundo. Eles produzem muitos filmes, a produção local é gigantesca. Os filmes de Bollywood, como eles são chamados, eles têm características muito específicas, né? Todos eles têm muita ação, muito romance, muita música, uma mocinha virtuosa sempre, um vilão completamente... Não existe tom de cinza, né? Existe o bem e o mal e as coisas são muito coloridas e muito grandiosas, tal. A indústria indiana levou um baque, como todo o cinema no mundo todo, e o curioso é que boa parte das pessoas que trabalham nessa indústria ignoraram a existência do Covid durante esse ano. Então, existia restrição, mas Covid é uma palavra que não era dita. E a coisa foi indo, né? Eles pararam a indústria, voltou a produção, agora está ameaçando parar de novo, né? Porque a Índia dispararam os casos, e agora muitos astros indianos estão fazendo campanhas tipo para vacinação, para cuidado, para ficar em casa, para ajudar as pessoas que precisam com grana, né? Então agora que está tendo um equilíbrio um pouco maior. Os filmes indianos, eles não são particularmente bons filmes, tá? Eles não são grandes obras, mas eles são curiosos, né? Eu tenho amigos que se viciaram no cinema indiano e ficam buscando na Amazon, que tem uma oferta enorme de filmes indianos, na própria Netflix tem uma oferta enorme de filmes indianos, e aquilo você sabe exatamente o que você vai assistir quando você pega um filme indiano. Vai ter música, vai ter crime, vão ser filmes enormes de quase 3 horas de duração, quase todos eles, mas sempre é uma experiência diferente.
Eu posso fazer um comentário que ele citou aí Bollywood, né? Eu não sei se muita gente conhece esse termo, né? Mas acho que é uma fusão do nome de Bombaim, né? Com Hollywood, né? De onde saem as produções americanas, né? E aonde saem as produções indianas, é isso, certo? Eu assisti um filme legal. Não sei se o Sadovski pode comentar, que é Lion, Uma Jornada para Casa, né? Que é inclusive um filme que recebeu algumas indicações. Eu gostei desse filme. Recebeu algumas indicações para o Oscar, né? Eu não lembro se foi 2016, 2017 aí, incluindo o melhor filme. Então é um filme que conta a história, né, de um rapaz que perde o irmãozinho numa estação de trem lá em Calcutá. E aí é muito legal aí. Então, eu não lembro mais muitos detalhes, mas é um filme que eu gostei bastante aí desse. Tá no Prime Video esse filme, tá no Prime Video. Ele não é um filme indiano, ele é uma produção inglesa, se não me engano. É filmada lá, mas ele não é um filme de Bollywood. Ele tem muitos atores lá, mas a produção, se eu não me engano, é inglesa. Eu gosto do filme também, com Dev Patel. Dev Patel, exatamente. E tem até a Nicole Kidman participando desse filme. A Nicole Kidman faz a mãe adotiva dele, né? Que adotou esse menino depois que ele se perdeu do irmão e tal. Exatamente. É um filme muito bonito, muito triste, aquela coisa também que vai fazer muita gente chorar. Então, nesse sentido, ele é um bom filme de Bollywood, porque são produções que são feitas mesmo pra gente chorar. O próprio Missão Impossível 4, né? O Protocolo Fantasma, foi filmado com astros de Bollywood, foi filmado na Índia também, porque o Tom Cruise é esperto, então ele vai pegando os mercados que tem uma participação grande de astros, que dão muita grana e tal, e ele coloca a produção dele ou na China ou na Índia e tal, então ele foi muito esperto em rodar o quarto Missão Impossível, o Clímax, usando astros e filmado todo na Índia. Quem é o próximo a dar a dica aí? Eu só conheço Quem Quer Ser um Milionário, nem sei se ele é indiano. A produção inglesa também, né, do Danny Boyle, que também tem o espírito de Bollywood, mas é uma produção inglesa que usa astros ingleses, usa equipes de lá para poder dar uma internacionalizada no cinema do Danny Boyle. Ele falou comigo, inclusive, que muito do que ele fez em Quem Quer Ser um Milionário foi inspirado em Cidade de Deus, né? O modo como você abordar uma comunidade que não é a sua, né? Você ser o elemento estrangeiro para filmar nessa comunidade. E ele falou assim, tudo que a gente fez errado na praia, né? Aquele filme com o DiCaprio, a gente acertou em Quem Quer Ser um Milionário. Quem Quer Ser um Milionário tá no Now. Quem quiser assistir, quem quiser anotar a dica do Paulo Cruz, tá no Now. Fala aí, Mauro, qual que é a sua dica? É filme também? Não, a minha dica é música. Fala um pouco de música. Índia, né? Você pensa em música índia, você fala em mantra, só tem aquelas coisas, não. Tem uma cantora indiana muito legal chamada Mali, M-A-L, Mali, uma cantora de 27 anos de Bombay, que faz um som que é meio no doubt, é um som meio banda dos anos 90, aquela coisa mais suave, eletroniquinha. Só que no meio das músicas, que são românticas, aí uma dica pro Dia dos Namorados também, que ela tem umas baladinhas até bonitinhas, tem muita letra politizada falando sobre a situação na Índia, sobre a situação em Israel, na Palestina. Ela faz uma mistura ali de músicas românticas com letras politizadas. Então, para quem gosta desse som meio no doubt, meio bandinha romântica, com vocalista feminina dos anos 90, vai gostar de ouvir. Uma cantora chamada Mali, ela lançou um disco chamado Caution to the Wind, que tá aí no Spotify, tá em qualquer plataforma de streaming. Eu recomendo para conhecer, porque a gente, quando fala em Índia, não pensa muito em cantoras, né? A gente não sabe muito o que os indianos ouvem. Ela canta em inglês, a maior parte das músicas. Algumas músicas ela usa instrumentos típicos ali, indianos, faz uma mistura e tal. Mas é uma curiosidade, para quem nunca ouviu uma música de uma cantora indiana, que nem a Maya, que é uma outra cantora muito legal, mas muito diferente, que é um eletrônico mais experimental. A Mali é uma cantora romântica indiana, eu super recomendo, tá nas plataformas aí, nos streamings, para quem quiser conhecer. As dicas de música do Mauro são sensacionais. Eu anoto todas para conferir no final de semana. Sempre tem coisa boa aí nas dicas do Mauro. Deixa eu dar uma dica rapidinho, vai. A Viagem dos 100 Passos... Não, na verdade, a tradução para o cinema nacional foi A 100 Passos de um Sonho. Não sei se vocês já viram esse filme, com a Helen Mirren, do diretor Lasse Hallström. Conta a história de uma família da Índia que migra para a França e eles montam um restaurante indiano em frente a um tradicional restaurante, sofisticadíssimo restaurante francês, e vira uma disputa entre o restaurante francês e a culinária francesa versus a culinária indiana. É muito legal, o filme dá vontade de viajar, dá vontade de comer e é muito bonito.
Dá vontade de você ir para um restaurante indiano assim que terminar o filme para experimentar os sabores ali que você vê no filme. É muito gostoso de ver. Pode falar. Eu tenho um problema quando tem comida nos filmes, viu, Alden? Porque Por quê? Eu fico com muita fome quando eu vejo um filme com comida. Então, eu presto menos atenção no filme e me dá vontade de comer. Eu vi Chef do Jon Favreau, vocês devem ter visto também. Uma delícia. E é um absurdo o filme, assim, não dá. A gente vê e fala, cara, para tudo que eu preciso comer tudo que esse cara tá comendo. No final, é verdade. A grande verdade.